o que fica para mim de Paulo? Uma doçura, sabe? Uma dignidade de comportar-se. A tolerância de Paulo, ele era muito tolerante com as pessoas. Às vezes eu criticava algumas coisas, ele dizia: ô, Nitinha, seja mais condescendente, seja mais tolerante com essa pessoa. É uma fraqueza do outro que se manifesta assim. Mas, acima de tudo, eu vejo Paulo como uma capacidade de amar enorme. E esse amar foi uma coisa quase que tinha concretude, sabe? É alguma coisa consistente, viva. Então foi essa capacidade de amar a mim, eu o amando, essa troca de amor que foi grande, profunda, verdadeira, é o que me marca muito. E às vezes quando perguntavam: mas Paulo, essas diferenças culturais tão grandes, por que é que o mundo inteiro não fala a mesma língua, não tem os mesmos costumes? Ele disse: ah, rapaz, não fala nem isso. Isso seria muito monótono. A gente precisa, para ser um ser, a gente precisa do diferente. Então ele tinha essa questão do diferente como uma coisa muito importante. Eu conheci Paulo, eu acho que eu tinha começado a lhe dizer ali, quando eu tinha 5 anos de idade. Ele não tinha nem 5 anos. Ele vai estudar no colégio do meu pai, que concedeu bolsa de estudos. E ele sempre frequentava, porque tinha o prédio do colégio, do lado de cá era uma casa enorme que morávamos. E naquele tempo não se fechava a porta, era tudo aberto. Então os alunos entravam muito lá em casa. E ele era uma dessas pessoas que entrava, visitava, se sentiu sempre muito grato a meu pai por ter dado bolsa de estudos, todo o estudo secundário. Então, quando, antes de eu me casar, antes de ele ir para o exílio, todo fim de ano íamos nós no automóvel, porque meu marido, Raul, trabalhava na Ford. Então a gente tinha aquele carrão maior do mundo, um Landau, para poder ir para o Recife. Então sempre fomos assim, vários anos seguidos. E lá eu encontrava sempre com o Paulo. Ele sempre estava visitando minha família. Sempre, ele nunca deixou de visitar. E depois que ele começou a dar aula no prédio da faculdade, em frente à casa dos meus pais, ele chegava lá e disse: vim tomar sopinha com vocês. Tomava sopa e ia dar aula. Eu começava a ouvir a teoria dele antes dele proclamar, antes dele dizer. E minha mãe brigava com ele, era muito engraçado. Louca por Paulo, louca por Paulo. Ela disse: não sei, eu acho que eu não morro mais. Quando eu disse que estava namorando Paulo, né? Anos depois. Ela disse: foi uma das maiores alegrias da vida dela. Paulo não foi mandado para o exílio. Ele respondeu o inquérito na Universidade do Recife, que hoje é federal. Ele respondeu por escrito. Depois ele foi responder ao inquérito policial militar, que foi feito pelo coronel Ibiapina. Há uns dias passados eu li que ele foi o pior desses torturadores mentais. Paulo respondeu, mas somente em termos de oralidade. Não houve nenhum castigo físico. O rapaz, que era tenente, que datilografava, disse: professor, olhe, se prepare, chegou um telegrama ontem, diz assim: manda encomenda para cá. Para cá era o Rio de Janeiro. E eu estou achando que essa encomenda é o senhor Ciprivina. Nesse mesmo dia, outro dia, disseram: olha, o Rio de Janeiro está lhe convidando para ir responder um terceiro inquérito. Aí Paulo disse: tudo bem, vocês me pagam a passagem. Não, o senhor é que vai pagar a sua passagem. Eu sou convidado aí para dar depoimento contra mim, eu ainda tenho que fazer isso. Então o reitor da universidade, que era muito amigo de Paulo, e Paulo dizia assim, um cara de direita, mas
um cara seríssimo, honestíssimo, de uma lucidez enorme, disse: Paulo, a gente compra passagem, a universidade paga, e no final você está sendo convidado por causa da sua relação com a universidade, e a gente acalma as coisas. Então, Paulo lá chegando, tem toda uma história que a Igreja Católica, vendo que Paulo ia ser preso e possivelmente trucidado, porque existia uma ala que queria perseguir ao máximo possível. E quando o emissário chega até o hotel onde Paulo está, Paulo tinha saído, chegou, ele disse: olha, eu vim aqui para lhe buscar, eu vou lhe tirar do hotel, porque o senhor vai para a embaixada da Bolívia. Paulo disse: não, não vou sair do Brasil. Ele disse: olha, não é questão de querer ou não querer, é que se o senhor continua no Brasil, possivelmente vai ser trucidado. Não leva nada, a gente vai tomar um café na esquina e você não volta mais. Foi como Paulo conseguiu se salvar. A ordem ainda não tinha chegado nem na embaixada, Paulo teve que ficar esperando fora e depois eles abriram o portão e Paulo ficou lá 40 dias esperando por um salvo-conduto do governo brasileiro. A partir de 67, ele começou a escrever A Pedagogia do Oprimido. Mas ele dizia assim: eu escrevia na minha cabeça, eu tinha o livro já todo escrito de cor na minha cabeça. Então ele começou, depois ele discutia com os amigos, falava. Por fim, ele pediu a Hernani Maria Fiore. Aí quando ele leu, ele disse: Paulo, isso é uma coisa do outro mundo, esse teu livro vai mudar o mundo, isso pode mudar o mundo. Mas eu te aconselharia a escrever um 4º capítulo sobre a questão política, que você discute aí mais sobre o âmbito educacional e sociológico e antropológico. Então, Paulo ficou para escrever esse capítulo, o último. Os 3 primeiros ele ficou 15 dias de férias em casa e escreveu. O que tinha na cabeça ele escreveu à mão. E esse último capítulo ele foi lendo e quando sentia que tinha uma relação com o que ele já tinha escrito, ele vai escrevendo. E termina em fins de 68. E saiu em primeira edição nos Estados Unidos. Muita gente pergunta por que não foi no Brasil, porque aqui era o tempo do Médici, nem os manuscritos podiam entrar aqui. E assim, em 1970, o livro começou a ganhar a Europa toda, os Estados Unidos também, e o livro ganhou o mundo, ganhou a Oceania, ganhou o mundo inteiro. Hoje, mesmo os países que eram países fechados têm me procurado para publicar. Esse livro não é de meu direito, então eu repasso para os filhos de Paulo. Veja o seguinte, Paulo se dizia assim: eu sou mais um político educador do que um educador político. A minha intenção, desde o princípio, mesmo que não tivesse muito clara para mim, mas a minha opção era politizar as pessoas. Porque quando ele percebeu que a grande dificuldade de vida do nordestino era se achar um sujeito fora da história, uma sombra, que não sabia ler nem escrever, ele então vai procurar e compôs um método de alfabetização. Ele diz: essa é a grande dor do povo brasileiro, é não saber ler e escrever. E eu te digo, até hoje, nos dias de hoje, por exemplo, eu sei, tem uma amiga que trabalha, ela é do Pará, trabalha na Estadual do Pará e tem uma seção de alfabetização no hospital onde estão os doentes terminais. Eles dizem: não quero morrer sem saber ler e escrever. Então, isso é uma coisa bonita, não é? E tem um serviço. Diz: mas para que serve? Depois de 1 mês, 5 meses vai morrer. Mas ele tem esse direito que Paulo diz, é um direito ontológico, quer dizer, faz parte do ser humano saber ler e escrever. Que Paulo dizia: ensinar beabá, bebê, bebi, bebu
isso não leva ninguém a nada. O que pode transformar? Porque faz parte da natureza. É como um vazio que você tem dentro de você, e no momento que você se alfabetiza, você mesmo processa esse movimento de engrandecimento próprio seu e que se insere então na sociedade. Então a questão para Paulo da alfabetização era vital. Toda a obra dele é a pedagogia do oprimido, mesmo livros de antes, porque o que ele tratava, o pano de fundo sempre foi por que existem seres oprimidos. É como se ele estivesse, e ele está, através daquelas palavras, através de suas ideias, ele está ensinando, pedagogizando os oprimidos de como saírem da condição de oprimidos, ensinando aos opressores que querem deixar de ser opressores como reagir frente ao oprimido. Então é essa a dinâmica do livro Pedagogia do Oprimido. E é essa dinâmica com outros temas e outras palavras que Paulo vai fazendo durante todo o seu trajeto de escritor ético, político, pedagógico, educacional, uma coisa completa. São pedagogias que suscitam sempre essa questão da justiça social, a questão da igualdade com o outro, da tolerância. A tolerância em Paulo eu acho uma coisa assim realmente incrível, como ele era tolerante. Eu te digo o seguinte, quando Paulo fez testamento, porque casou com mais de 60 anos, ele colocou-me como a continuadora da obra dele. Então é isso que eu tenho feito desde que ele morreu. Não foi imediato o meu retomar, porque eu fiquei em frangalhos. Eu tinha a impressão de que eu não ia sobreviver à morte de Paulo. Uma coisa profundamente de ofensa, de tirar-me o gosto da vida, sabe? De não saber para onde eu vou, o que eu devo fazer. A morte de Paulo foi muito amarga, eu não sabia o que eu ia fazer. Depois muita gente começou a me escrever, aí foi quando eu tomei coragem e comecei com Pedagogia da Indignação, que era um livro que ele já estava escrevendo, tinha terminado da Autonomia, fez até um lançamento público que ele nunca tinha feito antes, deixou esse livro iniciado, eu terminei colocando os iniciais que ele estava escrevendo e outros artigos que ele tinha feito em conferências, seminários aí pelo mundo afora. O livro teve boa aceitação. Aí depois eu juntei artigos diversos, às vezes um não tem relação nenhuma com o outro, só o tema. Eu aglutinei por temas e publiquei Pedagogia dos Sonhos Possíveis. Depois desse foi Pedagogia da Solidariedade e do Compromisso. Agora vai sair um agora que é totalmente remodelado, que antes chamava Educação na Cidade. Agora vai sair Direitos Humanos e Educação Libertadora. A gestão de Paulo Freire na Secretaria Municipal de Educação. Olha, eu acho que Paulo incomoda tanto porque ele é firme na posição que ele tomou, ele é firme quando ele assevera alguma coisa que ele considera verdade. E a maioria das pessoas não tem essa convicção e essa necessidade. Para Paulo era uma necessidade ser coerente, não é? Ser coerente com o que ele dizia, com o que ele pensava, com o que ele fazia. Então eu acho que houve, não sei se diriam um pouco de inveja, mas talvez isso, ou pessoas que não conseguem pensar criticamente, então consideram esses que são valores positivos, são valores éticos, na visão de algumas pessoas se transformam em coisas à toa, coisas que devem ser reprimidas, devem se acabar. Eu acho que o governo hoje do Brasil, infelizmente, é um desses. Paulo não responderia, nem oralmente, nem escreveria.
a resposta dele seria o silêncio. Agora, acho que ele se sentiria ofendido, porque eu digo que o presidente, aí não quero dizer o nome dele, o presidente só não manda matar Paulo porque Paulo já morreu, senão ele mandaria matar Paulo. Entende? Tamanho o ódio que ele tem a Paulo, que é a inexistência total de tolerância que ele tem. Nós estamos vendo tudo o que é diferente não serve. Esse aí já serviu no governo de Lula, não serve, cai fora. Paulo estaria muito triste se ele nasceu em 21, com quase 100 anos de idade, que eu pensei que Paulo ia viver até uns 100 anos. Ele teria uma compaixão enorme de todos nós que estamos sendo esmagados, diluídos, feitos pó para jogar fora. Não se lamentaria. Mas teria ainda força de lutar por um país melhor. E teria esperança de que a juventude, eu lhe digo, no dia primeira vez dos estudantes se rebelando contra o governo, contra as medidas, eu disse, nossa, Paulo se emocionaria assim muito, 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 muito. Como os estudantes, assim, uma coisa maravilhosa. Mandaram uma série de fotografias do Brasil todo. Uma delas dizia assim, Paulo não estudou em Harvard, mas Harvard estuda Paulo Freire. Eu achei essa uma das frases mais bonitas, mostrando sempre uma capacidade que Paulo teve de bem se relacionar-se com todo mundo. Falta que os homens que estão no comando tenham uma cabeça aberta para considerar que esses são as virtudes da educação. Pensar que o aluno que critica, ele já virou comunista e ele deve ser expurgado da escola, que Paulo pregou coisas nefastas, que pregou matar o outro, que suas ideias são doutrinárias, todo mundo tinha que fazer como ele queria, absolutamente o contrário, absolutamente o contrário. Como é que a gente pode chegar? Não precisa ter o consenso, não é? Mas com esse dissenso que está aí, também não se vai adiante. A gente tem que procurar, vamos dizer, numa guerra, numa revolução de ideias, a gente ir superando essas distorções que se faz. Né? O educador tem que ser um cara de mente aberta, que aceita o outro menino que chega de casa, o rapaz que vem de fora, a moça que está na universidade, que tenha ideias diferentes e que possam discutir. Não precisa que cheguem a um resultado comum, mostrando que são diferentes, mas que entende que existem essas ideias, essas posturas que são diferentes, caracterizam um e o outro.